Newest kid in school, just transferred in. Chatback is the best. Bruce Chatback, esse cara não te lembrou alguém? Pois é, galera, acho que a maioria das pessoas que assistiu esse episódio ficou com essa impressão de que esse cara realmente era muito parecido com o Jerry. Mas alguns fãs foram além disso e teorizaram algumas coisas a respeito dessa semelhança. Será que esse cara aí pode ser um filho perdido do Jerry? Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, desde os vídeos que eu fiz analisando os trailers pré-temporada, eu já dizia que provavelmente esse cara aí veio ou de uma outra dimensão ou de algum outro lugar, mas que ele era muito parecido com o Jerry. Eu realmente acreditava que era uma versão jovem do Jerry ou que por algum motivo eles poderiam ter feito algum clone dele para sair juntos. Mas como a gente viu no episódio 5, a Morty Can Greek Fitty, um episódio que foi bem... mais ou menos. Não tinha nada a ver com o Jerry, pelo menos não com o Jerry que a gente conhece. Ele se chama Bruce Chatback e é o novo cara descolado aí da escola. Mas os fãs do Reddit se basearam em elementos que a série trouxe e trouxeram algumas outras possibilidades e teoria. Que até o Decider, que é um site aí especializado basicamente em cultura pop e traz muita coisa de Rick and Morty em relação a teorias, acabou publicando também como uma possibilidade. Agora é o seguinte, se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like aí pra dar uma força pra mim, e se você já me acompanha aí dos outros vídeos, tamo junto, cara. Então, mano, lá no Reddit surgiram algumas teorias relacionadas a isso, mas a que fez mais sucesso, a principal, é de que o Bruce Chatback seria um filho perdido aí do Jerry. Mas como isso é possível? Eu vou deixar aqui pra vocês o link do cara que postou essa teoria e também da Decider, que é o site lá que repostou essa teoria fazendo comentários próprios. O primeiro ponto que dá reforço a essa e algumas outras teorias é a semelhança, né, galera? O cara chega ali, a gente já vê que ele é realmente muito parecido, tem as mesmas linhas dos olhos, o nariz é muito parecido, a boca com os risquinhos aqui do lado e até mesmo a expressão quando ele tá normal, quando ele não tá com aquela cara de... Lógico que muda ali o cabelo, o rosto é um pouco mais fino, ele é mais magro, né, galera? E tecnicamente mais novo. Então me remete muito mais àquele Jerry de 17 anos. Provavelmente, não sabemos a idade do Jerry. Enfim, mano, a gente já vê essa semelhança até dele mesmo com a Summer, por exemplo, porque a Summer é basicamente igual ao Jerry, né, galera? Muda só, acho que o risquinho da boca ali que não tem, o rosto é idêntico. E a gente vê que ele é simplesmente o garoto transferido, o novo garoto da escola, aquele que ainda não tem crédito nenhum, e isso é melhor do que ter créditos positivos ou negativos, porque ele só é descolado porque não fez nada de errado ainda. É, mano, ensino médio pode ser bem assustador. O Brasil acho que não é tão foda quanto lá fora. O fato é que o Morty disse que falou com ele e que por algum motivo deu certo e ele aceitou ir lá na casa deles. A gente vê que a Summer também logo se apega com ele e eles vivem toda aquela aventura lá com a nave do Rick, tentando fazer ele gostar deles, afinal como ele é novo, você já tem uma certa popularidade na escola e a Summer, como a gente vê desde a primeira temporada, do episódio dos Mystics, ela tá querendo aumentar a popularidade dela na escola e o Morty também. Outro elemento que é interessante relacionado à teoria de que de alguma forma esse Bruce Chatback pode estar ligado ao Jerry é que a Trisha, aquela amiga da Summer que a gente vê naquele pós-créditos do episódio Prometheus na quarta temporada, ela fica afim do Jerry, né? Ela se sente atraída por ele quando naquela cena pós-créditos que a gente vê que ela tá lá no quarto da Summer e ele tá lá fazendo as paradas com a abelha, ele virou apicultor, lembra disso? Até no final você se lembra o que ela diz pra Summer, né? E aí nesse episódio do Bruce Chatback, a gente vê lá no final, também na cena pós-créditos, que ela tá lá toda em cima dele, então no mínimo ela tem um tipo, né, de homem que ela sente atração, que provavelmente é aquele ali do Jerry e do Chatback, se você acha que eles são simplesmente coincidentemente parecidos. Será que a preguiça dos autores de Rick and Morty chegaria a esse ponto deles fazerem exatamente a mesma forma, basicamente, de personagem, num episódio em que esse personagem é quase o principal do plot B do episódio? E esse é o mesmo episódio em que o Rick, o Jerry e a Beth estão lá naquela realidade do Hellraiser, o episódio que a gente vê os Cenobites lá, que eles estão zoando o Jerry. Inclusive muitas cenas passam meio que contrastando, complementando o que tá acontecendo no plot A deles ali com o que tá acontecendo aqui no plot B da viagem da Summer, do Morty e do Chatback. A teoria diz que na verdade o Jerry pode inclusive ter traído a Beth. Mas como assim? Bom, a gente vê eles zoarem isso em um episódio, né? Quando eles falam, talvez o Jerry esteja traindo a Beth.
e eles morrem de dar risada. Mas será que isso seria assim tão impossível? Porque apesar da gente achar que o Jerry é um bananão, nesse campo aí, sexual e amoroso, ele parece sim corresponder, porque eles estão sempre falando disso, mesmo no decorrer da série, vários momentos dá pra ver que eles se dão bem nisso ou estão tentando se dar bem nesse sentido. E pô, quando o Jerry se separa da Beth, logo depois ele já tem um caso lá com aquela alienígena, a Kiara, né? Então, cara, acho que ele não tem dificuldade mesmo em se relacionar. Fora o episódio dos parasitas lá do Sleeping Gary, né? Então, mano, tem essa possibilidade aí que a teoria traz de o Jerry ter, em algum momento dessas brigas todas que ele tem de casal com a Beth, mesmo ali na época do Maury, dele ter traído a Beth nessa realidade. Outra teoria, numa pegada do Dark aqui, é que talvez em alguma outra linha do tempo, ou numa mistura aí de viagem no tempo, ele pode ser um filho do Jerry com a Tricia. Loucura, porque a gente sabe que a Tricia tem a idade da Summer e o Jerry é mais velho, né? Então talvez numa outra realidade eles possam ter tido esse filho e talvez ela teve o filho e por algum motivo eles envelheceram ele. Como a gente já viu, eles têm essa tecnologia, basicamente o Rick consegue fazer qualquer coisa desse tipo. Ele envelheceu aquele clone que ele fez do amigo da Beth que ela matou no ABC da Beth. Então isso não seria uma dificuldade, mas por que ele faria isso? E aí é que entra o meu ponto, a teoria não explica, mas na minha opinião, se for pra gente levar em consideração esse fato de que ele pode ter realmente alguma ligação com o Jerry e não ser só um personagem aleatório muito parecido, criado pelos autores pra nos enganar ou por preguiça, eu acho algumas coisas aqui. Como ele é novo na cidade, algo assim, eu acredito que possa sim ter vindo de uma outra timeline, de uma outra dimensão talvez. E cara, a gente sabe a raiva que o Rick tem do Jerry por ele ter engravidado a Beth, né? Em muitas linhas do tempo, inclusive na que ele tá agora. E ele já deixou isso explícito em outros episódios, inclusive que ele diz que a Beth é filha de Rick, então ela tinha opções. Será que em alguma dessas outras realidades o Rick não acabou por algum momento expulsando o Jerry de 17, 16 anos de lá? Talvez até apagado a sua memória, ou feito um plano maléfico, mandado ele para uma outra realidade e alterado tudo na memória dele das coisas que ele se lembrava, inclusive o próprio nome. E pô, convenhamos, né? Pela evolução que a gente vê desse personagem ali, e no final ele é acabado zoado pelo fato de ser pobre, ficou meio ruim isso aí, hein? Então ele deixou de ser o cara descolado, fodão, pra virar o cara zoado, bananão, que na verdade, pra mim, já apareceu que ele era isso desde o começo do episódio, ele é mó chato, mas o Maury e a Summer tão louco pra conquistar a atenção dele. E essa conexão do Maury e da Summer direta com eles, inclusive dele com eles, é o que dá força para essa teoria de ele realmente ter alguma ligação com o Jerry. Então a minha dúvida é essa, galera. Na minha opinião, talvez ele possa ser um Jerry que teve a memória modificada e virou o Bruce Chatback e veio parar aqui na nossa realidade. Ou como tudo é possível, talvez ele realmente seja um Jerry, só que naquela realidade eles não são chamados de Jerry e sim de Bruce. Um último ponto que a teoria lá do Reddit trouxe é que ele pode ser um filho do Jerry com a Beth de outra dimensão. Talvez de uma dimensão em que eles não tenham um Maury, em que o filho, o confuso, o segundo filho e tudo mais seja esse Bruce Chatback. Por que ele veio parar aqui na dimensão que eles estão? Mano, aí pode ter várias formas disso ter acontecido. Pode ter vindo num portal sem querer do Rick. Algum Rick e Morty pode ter ido pra lá, ou sem uma batalha da Federação. A gente já viu que vários outros seres usam alguns tipos de portais diferentes. Eu vou ser sincero que eu curti a participação dele. Talvez esse arcozinho que ele aparece ali da nave é a melhor coisa desse episódio. Eu acho esse episódio bem mais ou menos, achei um pouco mal aproveitado. Ele não é ruim, mas é um episódio passável pra mim. Mas enfim, cara, me diz aí o que você acha. Você acha que esse cara tem alguma ligação mesmo com o Jerry? Ele pode ser um Jerry de uma outra timeline? Ou talvez ele é um filho do Jerry aí perdido? Nosso Jerryzão aí aprontou então com a Beth? Seria uma reviravolta doida, né? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessas teorias aí. Lembrando que eu não tô tentando problematizar o Bruce Chatback ou dizer que ele vai vir a ser um personagem ultra mega super importante. Talvez ele seja simplesmente um cara parecido com o Jerry e só. Brigadão pra você que ficou aqui até agora comigo, valeu aí pra quem tem assistido os meus vídeos, um salve especial aí pro César C, o King Fox, Makoto, o Breno Santana, José Augusto, Guilherme Costa, o João Teixeira e o Otico, ou Ótico, que estão sempre aí trocando uma ideia comigo nos comentários. Galera, ó, de coração, brigadão mesmo, tamo junto sempre e até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau.
E eu gosto quando chega perto, diz que